Estimular a imaginação de forma lúdica, desde a primeira infância, é o que a PB Kids acredita. Com grandes marcas e diversas categorias que começam com os bebês e se estendem até os adultos, a PB Kids leva a diversão por onde passa. Acesse o site pbkids.com.br e fique por dentro de todo esse universo. Você também pode ir até a loja mais próxima ou mandar uma mensagem no WhatsApp, no número que está aparecendo aqui na tela, para falar com um consultor exclusivo. Vem você também para o mundo da imaginação. Oi pessoal, passando aqui para agradecer os e-mails, os comentários que vocês mandam. Eu amo interagir com vocês. Algumas pessoas que estão vindo ao programa, a sugestão foi de vocês. A gente está fazendo o possível para trazer essas famílias. Como eu disse, muitas não moram no estado de São Paulo, não podem vir por determinados motivos. Quando vocês escrevem esta apresentadora, esta jornalista, não sei o que, tem o nome, vou deixar no Instagram aqui. Aliás, no meu Instagram tem bastidores do dia das gravações para quem gosta de ver, making off, maquiagem, acessórios, pautas, a bagunça, o corre-corre da gente arrumando o cenário. Eu tenho certeza que vocês vão adorar o episódio que vocês vão assistir agora em homenagem ao Dia do Trabalho, com mais uma mãe e mulher fantástica. Aproveitando, se você tem uma história de amor ou maternidade para compartilhar, escreve pra gente no amarmaternidade@gmail.com. Nós estamos em todas as redes sociais e fazemos esse programa com amor para vocês. Ficou muito fácil se inscrever no canal. Você faz um login, inscrever-se. Se você é de São Paulo, deixa o número do teu telefone no e-mail para facilitar o nosso contato com vocês. A seguir, um episódio muito bacana com mais uma mãe, mulher maravilhosa, dessa vez sobre o Dia do Trabalho. Divirtam-se! Há centenas de mães de UTI, mães de bebês sindrômicos, mães de crianças com qualquer outro tipo de deficiência que precisam da nossa ajuda. Mães que precisam ser ouvidas e não julgadas por suas emoções nessa hora de dor e perplexidade. Mães que não sabem que o choro pode durar uma noite toda, mas que o amanhecer traz com ele alegrias e novos desafios e que viver vale muito a pena. Mães só precisam de uma palavra de esperança. No Amar de hoje, em especial ao Dia do Trabalho e ao Mês das Mães, vamos conversar com a Mônica Xavier, que é mãe de 3 filhos. Bruno, de 34 anos, o Thiago, de 32 e o Guilherme, de 30. Seus filhos nasceram prematuros e, enquanto mãe, passou por inseguranças, medos, aflições, que se transformaram em muita empatia pelas mulheres. Inspirada pelos desafios da maternidade após conhecer um bebê com síndrome de Down, Mônica criou um lindo projeto chamado Instituto Empatiai, que acolhe familiares de crianças com algum tipo de deficiência. Hoje, a Mônica vai contar todos os percalços que enfrentou durante a sua linda trajetória na maternidade com esse projeto. Mônica, tudo bem? Tudo bem. Tá emocionada já? Já tô emocionada. Obrigada por ter vindo ao programa, dividir tua história, né? Sei que você faz um trabalho muito lindo aí. Vamos voltar lá atrás das tuas gestações. Você teve 3 partos prematuros, Mônica? 3 partos prematuros. Quantas semanas os meninos nasceram, cada um? 35, 34 e 33 semanas. Então isso deve ter incluído aí uma UTI, uma incubadora? O primeiro não incluiu nada, o segundo uma UTI e o terceiro uma incubadora e uma UTI por 60 dias. Como é que foram as gestações, pré-natal? Quer dizer, nós estamos falando de uma época que não tinha tanto recurso de exames, tudo como hoje, mas como é que foram as tuas gestações? Então, eu acho que eu fiquei grávida muito porque eu sou teimosa, porque eu fiquei em repouso do 4º até o dia dos meninos nascerem nas 3 gestações, do 4º mês até o dia do nascimento deles. E repouso que só podia levantar para ir ao banheiro, não podia fazer nas 3. Das 3. E eu sou uma pessoa extremamente agitada, Mariana, então acho que essas gestações me ajudaram a aprender que a gente tem que um pouquinho diminuir o ritmo, né? Porque os filhos eles vêm para ensinar, né? Todo filho vem para ensinar. Naquela época, quando você ficou grávida, nós estamos falando de mais de 30 anos atrás, a gente não tinha tanto conhecimento em literatura de parto prematuro. Então, você como mãe passou medo, insegurança e receios que naquele momento não foram aceitos. Achei até interessante isso, estava debatendo isso com a Malu, meu braço direito aqui. Por que teve tabu e preconceito? Eu quero falar disso, né? As pessoas te diziam assim, não, você não pode reclamar, você está no melhor hospital, você tem um companheiro, um suporte familiar. Mas, muitas vezes,
nós mães sofremos caladas, porque a gente fica com medo do julgamento das pessoas, né? Então eu queria que você me contasse como é que você se sentiu e por que você acha que há mais de 30 anos atrás, eu acho que o parto prematuro não é um tabu. Eu fiquei um pouco confusa com isso. Eu falo que era um tabu porque quando os meninos nasceram, a nossa única preocupação com a prematuridade era se ia ganhar peso ou não. E nessas horas eu falo que a ignorância às vezes é uma bênção, porque hoje, depois de estudar tanto, eu sei quantas coisas a prematuridade pode implicar e quantas comorbidades podem vir junto, né? Mas eu ouvia muito na maternidade que eles podiam não vingar. O meu terceiro, por exemplo, eu escutei muito das enfermeiras da UTI Nel que não era nem para pôr a mão nele, porque eu não sabia se ele ia vingar. Então, isso para mim foi muito difícil. Foi a primeira sensação de perda perto de mim muito grande que eu passei, sem ser perda de avós e de outros parentes, né? Porque o Gui, além da prematuridade, ele teve uma invaginação intestinal e teve que fazer uma cirurgia. Então eu não podia pegar nele ainda porque eles não deixavam, porque também não sei dizer porquê. Né? Então eu ia para a maternidade, eu ficava olhando, entrava na UTI e ficava só olhando pela incubadora, porque nem podia pôr a mão nele. No Tiago eu pude pôr a mão, eu pude pegar, e do Guilherme eles não me deixaram fazer nada disso. Eu peguei o Guilherme no colo do caminho da maternidade para o hospital, na UTI, da ambulância de UTI. Foi a única vez que eu senti que o neném era meu. Passaram 11 dias para eu sentir que aquele bebê que estava lá era meu bebê. Essa negligência social com as mães passou a te incomodar demais. E aí isso se intensificou tanto que num determinado dia você conheceu um bebê com síndrome de Down. Eu queria que você contasse como é que foi tudo isso. Essa negligência que você fala, ontem eu estava escrevendo um texto falando sobre desmaternizar a maternidade. Essa negligência social com a mãe parece que tira da gente a possibilidade de ser mãe se a nossa maternagem for diferente das outras mulheres. Então, você ter um bebê que não foi para o parto normal, você ter um bebê que você não amamentou, você ter um bebê que tem outras questões, vão tirando da gente a sensação de maternidade, tentam tirar da gente, né? E eu lembro quando nasceu essa nenezinha, todo mundo só olhava para a nenezinha como se ela tivesse nascido de chocadeira. Sei. E ela não nasceu de chocadeira, teve uma mãe, teve um pai ali que sofreram com o diagnóstico, sofreram com as expectativas, que também tiveram a bebê no melhor hospital da América Latina, e quando a bebê nasceu, a doula, o pediatra da família sumiram por 24 horas, para ninguém ser o mensageiro das más notícias. Então, é uma negligência muito grande, porque a vida não acontece do jeito que a gente quer, né, Mari? Com certeza. Ela sai do controle, a gente tem que aprender. O tempo todo. Todo o tempo. A gente tem que aprender a lidar com essas faltas de controle. E a gente começa a tomar a decisão da hora que a gente acorda. O que você vai tomar de café da manhã, que hora você vai sair para trabalhar. Então nem esse controle das decisões a gente tem, né? Depois que você se deu conta que essa mãe do bebê com síndrome de Down, que você havia conhecido, poderia passar por essas e outras questões ainda mais intensas na maternidade, você teve um estalo e decidiu criar um projeto lindo chamado Instituto Empathie. Como é que foi a construção desse projeto, Mônica? De verdade, ele nasceu quando eu fiquei com o Guilherme 59 dias lá no outro hospital. Daquela época não tinha nada do que tem hoje, então não tinha, acho que nem Orkut tinha naquela época. Então, 30 anos atrás. 30 anos atrás. Tem toda aquela troca de informações, sala de amamentação. Nem internet tinha. Então era muito mais solitário do que é hoje. Tá? Então, quando nasceu essa bebê, eu fiz uma sugestão para o próprio lugar onde eu trabalhava, que era uma instituição do terceiro setor, da gente fazer um trabalho de acolhimento com as mães, que recebessem a notícia da deficiência do seu bebê no momento da notícia. Aí eu fui estudar, eu fiz uma pós em síndrome de Down, porque o foco era síndrome de Down, então eu tinha que aprender sobre o que eu iria estar falando, né? E eu fui para fora, fiz os treinamentos para acolhimento da mãe e da família, e quando foi para a gente colocar o projeto na rua, eles falaram que a gente não ia mais atender a população na ponta. Eu entendi depois isso, mas na hora eu falei, como assim? Vocês me pagaram pós, me mandaram para fora, eu estudei feito louco e não vamos fazer mais nada do que eu estudei por 2 anos e meio? E aí foi um momento de maturidade deles, muito mais do que minha, porque na hora eu fiquei meio bocuda demais. Eu falei, você me manda embora? Posso fazer lá fora tudo que eu estudei aqui dentro? Eles falaram, pode, o projeto é seu, foi você que bolou, pode levar embora e fazer com você. Eu saí de lá, em 1 mês o projeto estava acontecendo com o site, com tudo que a gente tinha feito para acontecer nos 2 anos de estudo.
porque eu acolhi uma mãe antes do projeto ir para a estante nessa instituição. E ficou muito patente para mim a necessidade de acolhimento dessa mãe, para ela poder falar o que ela quisesse e sem ninguém julgar o que ela estava falando. Porque eu lembro, Mariana, uma vez eu reclamei de um dos meus filhos, foi do Guilherme, inclusive, na maternidade. Falei, gente, por que um bebê tão pequenininho está sofrendo? Cadê Deus nesse lugar todo? E falaram para mim, seu coração é de pedra, Deus não vai te abençoar. Então, quando eu saí de lá, ficou muito assim clara para mim que a gente pode questionar, a gente pode perguntar, e as pessoas têm só que acolher. Ninguém nem precisa concordar, mas você ouvir sem julgar é libertador para essa mãe. Libertador. É libertador. Ouvir e acolher, né? Até uma mãe típica, atípica, a gente só quer ouvir sem ser julgado. A gente precisa dessa rede de apoio. E posso te falar uma coisa? Claro. Quando você está falando comigo, você está se escutando. Então você vai começar a pesar o que você está falando, o que você está sentindo, e você mesma vai chegar à conclusão de que isso é bom, isso é ruim. Nem precisava ter pensado nisso. Nossa, como eu pensei nisso, mas será que é isso mesmo? Então, o você falar para mim, sabendo que eu não vou te julgar, te ajuda a você se entender. O Instituto Empatiae, que é um nome latim, viu, gente? Quer dizer empatia, né? Tem como missão, que eu acredito que não seja a única, mas o pilar é acolher, fortalecer a mãe e a família da pessoa com deficiência, validando, legitimando, né, os sentimentos para que esse momento seja ressignificado e que a esperança de um futuro possível seja real. Além disso, como funciona, Mônica, o Instituto? A gente hoje tem uma sede, que não é mais a minha sala de jantar, e nesse lugar a gente recebe as mães para que elas possam fazer os projetos que a gente tem para elas. A gente não tem nenhum tipo de atendimento para criança com deficiência no Instituto. Você atende os pais? Eu atendo os pais. Porque as crianças está todo mundo atendendo. Tomara, dentro do possível, recurso, né? Dentro do possível está todo mundo Então, por atendendo. exemplo, tem pais que têm um filho com paralisia cerebral ou câncer, e esses pais estão um pouco perdidos, eles chegam até você via Instagram ou indicação, batem lá na sua porta, é uma sede em São Paulo. Em São Paulo. E aí lá você os acolhe. Como? É com terapia? O que o projeto oferece? É pro bono? Tem um custo? Me fala disso. O nosso projeto é totalmente pro bono. Ai, que maravilha, gente. Eu tenho uma coisa que eu falo, que às vezes eu falo, é tão clichê falar isso, mas eu vou falar. A gente dá esperança. Esperança você não vende, você dá para as pessoas. Então você atende de forma gratuita em São Paulo. O que você oferece? Eu não ofereço terapia, porque por incrível que pareça, as pessoas perguntam, você não é terapeuta, né? Eu falo, não. Então eu converso com você. As pessoas ainda têm essa questão de conversar com uma terapeuta. Se eles soubessem como é bom fazer terapia... Sabe que você é uma terapeuta disfarçada de ser humano, de TO, Então, o que tem no Instituto? Então, tem a gente. Então, tem a Mônica e tem um grupo de voluntárias que fazem acolhimento. E essas voluntárias que fazem acolhimento, cada uma tem a sua especificidade. Eu vou ter a mãe do bebê com Down, a mãe do bebê com paralisia cerebral, a mãe que recebeu a notícia do TDAH, a mãe que recebeu a notícia do autismo, a mãe que recebeu a notícia do câncer do seu filho. Então, vai ser alguém que já passou por aquilo que aquela família que está chegando até nós está passando. Então, quando eu falo de empatia, que é calçar os sapatos, você já passou por aquilo. Então, você tem uma ideia do que aquela família está sentindo. Mas, então, por exemplo, você não oferece terapia, vamos dizer, propriamente dita, né? Uma psicóloga. O que você oferece? Colo. Tá. Apoio, ouvido. Então, por exemplo, chega uma mãe lá 2 da tarde e fala, Mônica, acabei de ter a notícia que meu filho tá com câncer. Mas você não é psicóloga, né? Eu não sou psicóloga. Então aí o que ela faz lá? Ela toma um café, A gente senta, toma um café, come um pedaço de bolo, ela vai chorar, eu vou chorar também. Então uma sessão de terapia disfarçada de um bolo com café. De um bolo com assim, café. Mais ou menos. E a gente tem uma terapeuta, quando a gente percebe a necessidade, a gente encaminha para ela e ela encaminha para alguém, sempre pro bono. Então, centro de acolhimento. Hoje você falou que está tendo um ateliê de crochê. Então, eventualmente, você faz ateliês, pintura... Os nossos ateliês, na verdade, são para capacitar as mães para gerar renda. Ai, meu Deus, que coisa legal. Então, por exemplo, as mães que precisam trabalhar, elas vão aprender a fazer crochê para poder fazer uma blusinha de crochê para vender. Exatamente. Ou um ateliê de floristas, ou um ateliê... Então, você capacita. Que trabalho legal. Mas, Mariana, é assim, elas vão lá achando que elas vão fazer crochê.
elas vão lá para ser acolhidas. Claro. Elas vão lá, acolhimento, ela fica aprendendo a fazer alguma coisa. Então, e a gente faz assim, a gente dá o material para ela aprender o que ela vai fazer naquele dia, e ela leva para casa a mesma quantidade de material que ela usou para refazer o que ela aprendeu. E ela vende essa primeira peça. Aí ela começa a gerar renda. O que você sente da tua expertise? As pessoas ficam lá uma semana, um mês, um ano, voltam depois? Como é que é isso? As pessoas não saem mais, eu acho isso tão bom. Que legal. Não, às vezes, claro, a vida leva as pessoas para outros lugares, né? Então vão para o interior, mudam de cidade, mudam de país, mas a gente está sempre em contato, a gente está sempre conversando. Quantas pessoas você atende por dia? Umas 8 pessoas por dia. E como é que as pessoas têm acesso ao Instituto? Manda uma mensagem? Me manda uma mensagem. Eu não atendo mais o WhatsApp depois das 10 da noite, porque eu atendia antes. Tá, mas pode mandar um direct no Instagram. Pode mandar um direct no Instagram. Instituto Empatiai, e a gente pode deixar um telefone aqui. Pode deixar o telefone, pode deixar o meu, é o meu mesmo. Tá bom, então a gente vai deixar na tela. E eu atendo, se eu não atender imediatamente, no dia seguinte, entre 8 e 10 da manhã, eu estou respondendo todas as mensagens que eu recebi. Mônica, os seus filhos, tirando a prematuridade, não têm nenhum tipo de deficiência, e mesmo assim você criou um lindo projeto para que as mães possam receber apoio, como você acabou de contar. E como o nosso programa de hoje é um especial ao Dia do Trabalho, a gente gostaria de te parabenizar por realizar um projeto tão lindo e relevante em prol de um tema tão importante, que é a inclusão social, e que precisa ser falado. Precisa. A gente sabe que não deve ter sido um caminho fácil até aqui, porque a gente depende de terceiros, de verba, para pagar desde a tua conta de luz, até de energia, até os voluntários que vão lá, um transporte, uma comida, né? Então, pensando em tudo isso, desde a parte emocional até operacional, quais você diria que foram os maiores desafios que você enfrentou até hoje dentro do projeto? Os emocionais, Maria. Imagino. Porque eu tenho uma coisa que a dor do outro dói muito em mim. Eu já falei isso várias vezes. É o que eu passo aqui, quando eu conto a história dos outros, entendeu? É a minha maior missão, eu não diria, é um desafio, mas é a questão emocional mesmo, ouvir essas mães chorarem aqui e ver que eu sou esse instrumento. Posso te contar uma história? Claro. A gente está fazendo um grupo de acolhimento dentro da Fernanda Bianchini, da Associação Fernanda Bianchini. Ela veio. E a gente vai lá às quartas-feiras à tarde, enquanto as crianças estão fazendo atividade, a gente rouba as mães dela e leva lá para cima para fazer crochê. Semana retrasada foi a primeira reunião que eu tive com aquelas mães, e no meio da conversa, eu não sei por que eu fiz essa pergunta, eu perguntei para uma delas: quando foi a última vez que você tomou um banho e lavou sua cabeça sem ninguém bater na porta do banheiro? A mulher começou a chorar, mas um choro tão convulsivo que meu coração doeu tanto que eu precisei sair de lá e marcar terapia no dia seguinte. Porque há 16 anos, que era a idade da filha dela, que tem síndrome de Down, ela nunca mais teve 15 minutos sossegada para tomar um banho e lavar a cabeça. Então, quando a gente fala nessa questão social, ela é muito mais profunda do que a gente imagina. Vai muito mais além do que a gente na nossa bolha pode imaginar. Porque eu sempre tive quem me ajudasse. Fica com meu filho que eu vou tomar um banho de 15 minutos. Nem isso essa mulher tem. Então, as mães dessas crianças, elas literalmente põem a vida na estante. Então, o problema social vai muito além do que a gente pode imaginar. Porque tem ali uma mulher que se desfez de tudo, que desfez da vida, do casamento, das suas ambições, dos seus sonhos, e ela vive única e exclusivamente para aquele filho. E ela vai falar: esse filho não é um peso para mim. Eu concordo, não é um peso para ela. A gente às vezes olha e fala: nossa, como ela dá conta. Ela dá conta por conta de muito amor que ela tem. Mas a questão vai muito além do que a gente possa imaginar. Claro. Por isso que esse acolhimento é tão necessário. Então, o meu maior desafio é escutar essas mães, porque às vezes é muito dolorido. Isso não tem nada, como aqui, quando uma mãe perde um filho, o que eu vou falar para essa mãe? Fora acolher. Acolher, eu não tenho mais nada para falar. É só acolher. E a gente tem a questão do abraço, né? Que eu gosto muito do Jota Quest. O melhor lugar do mundo é dentro de um abraço, e é mesmo, é dentro de um abraço, é tudo que a gente tem para oferecer para elas. Então a gente às vezes pode não ter cesta básica, a gente às vezes pode não ter um alimento no instituto naquele momento, mas abraço a gente tem. Então a nossa casa é a casa do abraço. Que recado que você gostaria de deixar para pais e principalmente para mães de pessoas com algum tipo de deficiência? Que elas não estão sozinhas. Tem você, tem o Empatiai. Tem muita gente que está disposto a caminhar junto uma parte do caminho com elas. E lembrando daquilo que você leu logo no começo, que foi uma das primeiras coisas que eu escrevi do Instituto,
Pode estar escuro, pode estar chovendo, mas amanhã o sol vai brilhar de novo. O que você diria para a Mônica do passado, quando tinha acabado de ter os seus 3 filhos e não sabia o quão forte você se tornaria para inspirar tantas outras mulheres? Nossa, eu nunca pensei nisso, Mariana. Acho que eu diria, continua firme, mulher, você tem muita coisa para fazer ainda. Não desiste nunca, né? E talvez esses 3 Zés que estão aí no seu caminho vão ser sua inspiração de vida. Mônica, para a gente finalizar, qual foi a maior lição ou lições que a maternidade te trouxe? A maior lição foi resiliência. Uma vez eu escutei que eu era uma pessoa muito resiliente e a pessoa que falou para mim era um pastor. Ele falou, não sei se eu estou te elogiando ou se eu estou te criticando. Mas a resiliência, a nossa capacidade de voltar e refazer aquilo que não estava certo, voltar e fazer de uma outra forma, e de estar vivendo um dia de cada vez, porque cada dia é uma vitória, cada dia traz esperança mesmo. Um dia depois do outro é um dia de esperança, né? E eu sou muito grata a Deus pelos novos amanheceres. Então eu acho que eu diria, para mim, né, a sua vida vai ser cheia de novos amanheceres. Mônica, em nome da PB Kids, que é a nossa apoiadora, a gente quer te dar um presente que talvez você possa, assim, acredito que você vai deixar no instituto para os pais se divertirem, se você quiser abrir. Ai, obrigada, Maria. Olha, gente, que legal. Isso é legal para os pais brincarem entre eles, quando tiver encontros de família. Total. E a gente ter um tempo de brincadeira junto com eles. Mônica, muito obrigada. Obrigada. Olha, muito, muito legal o que você faz, assim. A gente sempre fica pensando em alguém para indicar para os pais e a gente nunca acha. Eu sempre falo aqui, procura um 0800. Então agora a gente tem um Instituto Empatiai, a gente tem muitos pais aqui que as mães trazem os filhos ou na cadeira de rodas ou que não falam, e essas mães estão visivelmente exaustas. Então agora você virou uma sócia do Amar, o Instituto Empatiai, aí a gente vai te encaminhar. Para quem quiser informações do Instituto da Mônica, novamente nós vamos deixar o Instagram e o celular na tela aqui para vocês, lembrando que é um acolhimento para pais de crianças com deficiência. Acho que a Mônica de repente até pode indicar alguém para a criança, mas o foco da Mônica são os pais. Mônica, obrigada. Fiquei feliz de homenagear uma mulher como você no Dia do Trabalho. Muito obrigada, Maria. Ver as mulheres brilhando aí. Parabéns e muito obrigada. Eu que te agradeço, muito obrigada mesmo.